Boa noite, amigos. Muito boa noite. Olha, nos Estados Unidos o que se fala é que o Trump quer construir a oitava maravilha do mundo moderno, que é a Grande Muralha do México. Já temos a da China, né? Mas isso se ele ganhar a eleição. Eu acho que ele ganhou a eleição, muda tudo, isso é sempre assim. Um bom negócio espera por você. O maior centro atacadista de confecções do norte do Paraná é o Silo da Moda, que está de portas abertas para receber lojistas de Londrina e região com muita variedade e qualidade, direto das fábricas. O Silo da Moda tem mercadorias à pronta entrega, com muitas opções em modinha feminina, masculina, plus size, infantil, jeans e acessórios. São mais de 30 lojas num só lugar, com vendas exclusivas no atacado. Você, lojista de Londrina e região, confira e aproveite as novidades do Silo da Moda. 3379.000. Olha aqui, os aposentados não precisam mais votar, mas o aposentado deveria votar. Isso aí foi conversa que o Congresso Nacional, que deputados e senadores e políticos de modo geral, tentaram enfiar na cabeça dos mais velhos, e enfiaram, porque os mais velhos conhecem bem os políticos, sabem do que eles já fizeram e que nunca fizeram. Então eles poderiam votar contra uma porção de gente. Então, não precisando votar, o cara se acomoda, fica em casa e é por isso mesmo. Você que é aposentado, vá votar, vote e proteste. Eu vou ficar feliz o dia em que 200 aposentados compareceram ao aeroporto para saudar, entre aspas, alguns políticos, quando descerem aqui no aeroporto. Na Hashimitsu, sim. Tanto o idoso como o jovem é muito bem tratado. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina, agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Estamos com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana, nosso brilhante advogado do Paraná. Boa noite, doutor. Boa noite, Militão. Boa noite a todos em casa. Você que conhece bem o México, quanto tem de fronteira entre o México e os Estados Unidos para o Donald Trump pensar em construir uma muralha? Não, isso aí é um chute que ele está fazendo. É, né? É, pelo seguinte, porque quando ele anunciou isso a primeira vez, um grupo de consultores sérios nos Estados Unidos, eles fizeram um cálculo, uma planilha, para mostrar que é inviável a construção do muro, porque os Estados Unidos não têm a infraestrutura necessária para a construção de um muro desse tamanho. Não tem pedra, areia, cal, cimento, ferro, não existe capacidade para pegar todo esse material e investir naquilo lá. E é toda a Teria fronteira, que tirar do resto do país, parar o país para construir durante 4 anos uma muralha desse tamanho, 4, 6 anos uma muralha dessa. Então, isso aí é uma balela que ele está fazendo. Também acho. Uma balela para o mundo e realmente não tem sentido. Qual é e lá é o seguinte, o México, você bem já comentou aqui, eles fazem túneis perfeitos, eles são especialistas em túneis, não é verdade? Túnel até com trem embaixo. Não adianta muralha. Não adianta muralha. Não ia resolver nada, os mexicanos iam continuar atravessando, eles atravessam vestido de canguru, de todos os modos, atravessando, nadando. Então, não, esquece, Donald Trump, esquece. Você ia quebrar a economia do país, porque ia pegar todo o material de construção, levar para aquela fronteira, ia dar emprego para quem trabalha nessa área, mas ia desabrigar muita gente no resto do país. Olha, os próprios americanos, norte-americanos dizem, os que são do Partido Democrático, a única coisa boa e bonita que o Trump tem é a esposa, Melania, que tem 46 anos de idade, foi uma modelo famosa na Europa, ela nasceu nos países do leste europeu, né? E fala um inglês até arrastado ainda, e tem um filho com eles, estão casados há 11 anos, até que ela aguentou. Hein? Aguentou bastante, né? É verdade. Doutor Viana. Ele é novidade, né? Como toda novidade, até ganha uma certa popularidade, porque ele é corajoso, ele fala umas bobagens lá, e o povo gosta. É a mesma coisa do efeito tiririca aqui. Lá é a mesma coisa. O povo americano já está de saco cheio de muita coisa que acontece no país, né? É verdade. De muitos conflitos,
muitos problemas. Todo país tem seus negócios mal cuidados. E o Trump, ele representa uma novidade. Quem sabe dá certo. Isso na cabeça do eleitor americano. Segundo a última pesquisa da NBC, ele está um pouquinho à frente da Hillary. Está um pouquinho à frente da Hillary. Né? Já que falamos em eleições, doutor Viana, teremos eleições municipais esse ano, em todo o país, e aqui em Londrina, inclusive. E parece que a lei eleitoral nova, o TSE, parece que engessou porque veja o pleito. O problema é que a lei eleitoral ficou na mão dos juízes, do TSE. Eles, não interessa o que está na código, o que está na lei eleitoral. O que manda hoje é a resolução do TSE que eles lançam ano a ano. Para cada eleição, uma resolução. Então, a resolução da última eleição não serve para essa, e assim por diante. E os juízes não são os indicados para fazer legislação. Como o TSE coordena toda a eleição e diz o que é, os juízes odeiam políticos. Odeiam políticos. Os juízes não suportam político porque às vezes os políticos aparecem mais que o juiz. Os políticos têm mais facilidade de comunicação e têm mais benefícios que os juízes. E eles odeiam. Eles, se pudessem, qualquer juiz, conversa com qualquer juiz, ele fala assim, se eu pudesse, eu fecharia o Congresso Nacional. Todo juiz, ele não gosta, como a população em geral, eles têm ojeriza de político. Então, o que eles fazem? Vamos diminuir o tempo eleitoral, não vamos deixar eles fazerem propaganda, não vamos deixar fazer comício, eles são bandidos, não vão dar camiseta, eles não vão dar apito, eles não vão fazer festa. Aqui no Brasil tudo é proibido. Por quê? Porque o juiz não suporta, o juiz quer dormir cedo, e ele não suporta comício na porta da casa dele, alto-falante, foguetório, show, o povo festando, ele acha isso uma ignorância. Então, vamos proibir. Esse ano, por exemplo, a lei eleitoral, o horário eleitoral, além de ser reduzido, não tem para vereador, é só para prefeito. Que coisa. E são 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde, aleatoriamente. E como é que o povo vai escolher os vereadores? Não escolhe, porque o juiz não quer. Não interessa, o juiz não quer. Quem manda é o TSE, que são todos juiz, de carreira. Eles que mandam. Está aí o Gilmar Mendes, com as entrevistas dele hoje, ele dizendo que essa lei, que essa eleição vai ser um laboratório. Então, proibiram verba de campanha, proibiram isso, proibiram aquilo, é tudo proibido. E tem que ser secreto. Se o cara falar, por exemplo, hoje... Sou candidato? Sou candidato, ele vai ser impugnado. Não pode. Ele não pode falar, sou pré-candidato, ele não pode. Não pode mais? Não. Alguém pode falar por ele, fulano é pré-candidato, saiu a notícia que ele é pré-candidato. Mas se ele falar, é um absurdo isso. Que barbaridade. É um absurdo. Como é que o povo vai escolher os seus... Mas então vai falar com o juiz. O povo... E outra, olha, caiu pela metade o número de eleitores menos de 18 anos de idade. Caiu. De inscrição, caiu pela metade. Os aposentados não querem mais votar, como você acabou de explicar. Foram incentivados a não votar. O povo não quer ouvir falar em eleição. E os juízes querem proibir os políticos. E depois outra, veja, eles fizeram um período tão curto que o que vai acontecer, a justiça vai deixar para homologar o nome ou julgar quem ganhou a eleição depois da posse. Muitas cidades. Muitas. Porque a impugnação não dá tempo. Os juízes pensam que... Os juízes eles pensam assim, olha, em 25 dias fazemos uma eleição e homologamos. Como assim? Em 25 dias eles nem saem da cadeira para ir julgar, para marcar uma sessão? Como assim? Então a cidade, o futuro da cidade dependerá do quê? De quem? Todas as cidades do Brasil. Vai depender do TSE. O TSE vai ver que foi uma vergonha, vai ser um fracasso essa eleição. Tanto é que veja Londrina, por exemplo. Nós estamos há uma semana aí das convenções partidárias. Das convenções partidárias. Para terminar, dia 5 e nós não temos candidatos. Os candidatos estão indefinidos ainda. Estão indefinidos, não sabem o que fazer. Quando antigamente, 3, 4 meses antes, já estava tudo definido. Não tem. Então, os juízes conseguiram acabar com as eleições democráticas.
Aliás, o que eles querem mesmo é nomear o prefeito. Se pudesse, eles votariam uma lei assim. Mas isso nem a Revolução Militar fez. Não, mas não interessa. É a revolução da magistratura hoje. A magistratura que manda e o Ministério Público. Eles querem escolher o prefeito. Fala assim, ó, eu aprovei o currículo, ele é bom, é ele que vai ser o prefeito. Porque fora isso, eles não suportam ver um cara popular, populista, que veio, que agradou o povo, que é uma festa democrática e conseguiu o voto. Não, eles não gostam daquele cara. Eles querem o outro, que não ganhou, mas é o Porque escolhido deles. o Tribunal Superior Eleitoral, ou não sei quem, foi tirando, né? Lembra? Tinha churrasco de valeta. Não, tirou tudo, tinha tirou tudo, tudo, festa tirou e tal. tudo. Foram tirando tudo. E não melhorou nada. Não melhorou nada. Piorou, os políticos E tudo pioraram. isso é bobagem. Porque Os é o seguinte, escândalos floresceram. Militão, você lembra que tanta bobagem esse negócio de falar, porque ele vai comprar voto, vai não sei o quê. Você lembra lá para trás, quando não tinha essa proibição, os ricos entravam e perdiam para o pobre. Jânio Quadros, que não tinha dinheiro. É verdade. Perdia para o populista, que não tinha dinheiro e se elegia. E o cara dava boi, dava churrasco, o fazendeiro, o coronel, não é verdade? Perdia a eleição. Então, tudo bobagem. Os juízes não são indicados para a eleição. A eleição é uma coisa muito séria para deixar só na mão do juiz. Muito bem. Vamos ver então o que vai acontecer. Doutor Viana, muito obrigado. Um abraço grande. Obrigado. Boa semana, bom trabalho. Boa e noite vamos a aguardar todos e os boa acontecimentos, né? Isso mesmo. Vamos ver depois o que vai ocorrer. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Já já, Marcelo Militão e Otávio Scandelari. Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. Muito bem, na sequência do programa Militão e Militão, primeiro um registro de uma perda que nós tivemos aqui em Londrina, né? Foi sepultado hoje, né? O produtor rural Sérgio Bastos, o Serjão, que foi uma figura de grande memória na Sociedade Rural do Paraná, foi diretor comercial, e todo mundo gostava do Serjão, né? E ele faleceu, estava com câncer, né? E realmente muita gente sentiu essa perda do Serjão, que sempre com chapéu, né? Era uma figura que era muito simpática, que era anfitrião lá na Sociedade Rural, de todo mundo que chegava para, na época que esteve como diretor lá, para visitar o Parque Ney Braga. Então, essa coluna se une, né, a todos os votos de pesar pela morte do Sérgio Bastos. Mas, aliás, o segundo, né, tivemos o Tibúrcio também, em menos de um mês, 2 perdas grandes na Sociedade Rural do Paraná.
que dia 30 tem eleição, hein? O Afrânio, chapa única, o Afrânio será o novo presidente, e o Moacir Sgarione se mantém na chapa, dessa vez como diretor administrativo. Muito bem, você pode almoçar ou jantar no Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com família. Na Gin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin. Seu momento de sabor. Tem a dica de inglês do pessoal da FD English. Para comparar duas coisas em inglês, podemos usar more antes do adjetivo. Por exemplo, more interesting. Ou podemos usar ER no final do adjetivo. Por exemplo, cheaper. A dica para saber quando usar qual é simples. Adjetivos de 2 ou mais sílabas, usamos more antes do adjetivo. E adjetivos de uma sílaba ou com Y no final, usamos ER. Por isso, fast, uma sílaba, se torna faster. Beautiful, 3 sílabas, fica more beautiful. Easy, 2 sílabas, mas com Y no final, easier. Expensive, 3 sílabas, more expensive. Lembre-se, para adjetivos com uma sílaba ou Y no final, usamos ER no final do adjetivo. E para adjetivos com 2 ou mais sílabas, usamos more antes do adjetivo. Essa foi a dica de inglês com a FD English. E agora, na série Sucessão Familiar, nós vamos começar com Otávio Scandelai, que está trazendo esse mesmo tema interessante, que é o tema fidelidade. Como vai, Scandelai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? E você também, tá bem? Tudo tranquilo. Tranquilo, né? Estamos na luta, né? Não é brincadeira. Luta meio desigual, né? É. Mas estamos aí. Boa noite para você também, né? Que está nos vendo e ouvindo aí, tá? Obrigado pela audiência, tá? E conte conosco aí para novos programas, se Deus quiser, né, Marcelo? É verdade. E hoje, nós já discutimos aqui o tema fidelidade, mas faltou alguma coisa que você quer complementar. O que é exatamente? Muito bem. Então, mais uma vez, vamos falar desse tema, né? Fidelidade, infidelidade. Tá? Nós falamos aqui da nossa infidelidade conosco próprio, né, Marcelo? É verdade. Conosco. Por exemplo, uma infidelidade que eu tenho comigo mesmo. Se vocês olharem, eu estou careca. Tá? Meu pai tem 90 e tantos anos, está inteiro. Então não é genético esse problema? Não é genético, não. Tá aí tá umas coisas aí que a gente tem que... a questão da fidelidade, digamos então, falar um pouco novamente do fidelidade que eu comigo próprio. Tá? Essa semana a gente conseguiu descobrir, através da nossa nora, a Jaqueline. Por sinal, fala muito bem. Ela fala muito bem. Eu, por exemplo, eu tenho um cérebro matemático. Opa! Tá? Então eu preciso ser fiel a esse cérebro. Aí vem uma questão da fidelidade do pai e da mãe. É desde cedo, Marcelo. É descobrir o que o filho ou a filha é. Se ele é matemático ou se ele não é matemático. E aí já desde aí começar a dizer ao filho o que é um cérebro matemático e o que não é um cérebro matemático. Então explica, o que é um cérebro matemático? Veja bem, um matemático é como eu, por exemplo, que para mim tudo tem que fechar. Ah, entendi. Tá? Então foi o que a Jaqueline definiu. Não, quem tem um cérebro matemático, a conta tem que fechar. Está entendendo, Marcelo? Perfeitamente. Quer dizer, quando a conta não fecha, isso não está se falando aqui em termos de só matemática, não. É um assunto, por exemplo, que a gente às vezes fica roendo aqui dentro, tá? E tem que fechar, tem que terminar. Então, fidelidade é isso, é nós começarmos um tema, irmos até o fim, eliminar aquele tema, ou seja, bater. Porque um balanço, Marcelo, numa empresa, o que é? As contas têm que fechar. Exato. Se tiver pendência, se tiver diferença... Já não fecha, tá? E a questão da fidelidade ou infidelidade é isso que ocorre. Então, quem é fiel, tá, a si próprio e para com o seu interlocutor,
expõe-se o ponto de vista, Marcelo, sem que haja depois um resquício de mágoa, de ressentimento. Talvez esteja aí a grande sacada da humanidade, é nós não deixarmos sem que feche a conta, sem que feche uma conversa. Ela precisa começar e tem que terminar. Mesmo quando alguém discorda da gente. Pois é, Marcelo, esse é um grande problema que eu encontro, por exemplo, tá? É a questão da fidelidade no que tange a entender o que a outra parte está me dizendo. E eu sou ruim nisso aí, Marcelo. Acho que você e quase todo mundo. Eu acho que... Então, a questão da fidelidade é isso. É o pai e a mãe, Marcelo, quando tem um filho ou uma filha num tempo certo, na hora certa, tá? Tudo muito bem programadinho, por isso que eu sou matemático. Faz planejado, faz programado. Tem que planejar, tem que ter um plano de ação, um plano de trabalho, tem que ter, cuidar da matemática do filho ou da filha. Por isso que você, que é jovem, por favor, comece a ver que filho ou filha é uma responsabilidade muito grande. Então nós temos que ser fiel, Marcelo, a essa beleza que Deus nos deu, que é sermos pai ou sermos mãe, tá? Mas para isso tem que haver fidelidade absoluta, tá? O pai e a mãe estão conhecendo a criança, vai educando, já vai direcionando a criança para o cérebro matemático ou não matemático. O que é um cérebro, então, daí não matemático? Você consegue entender isso ou não, Marcelo? Eu prefiro que você explique. Tá. O não matemático é aquele, a maioria de nós, que a conta para ele não precisa fechar, não. Vai levando. Opa! Vai embolando, vai levando as coisas de qualquer jeito, não se prepara para a velhice, por exemplo. Aí passa a dificuldade. Aí passa a dificuldade. Nós tivemos, fugindo um pouquinho e dentro do tema ainda, nós tivemos um domingo agora no Lar das Vovozinhas. Vocês foram lá visitar? Nós estivemos lá visitando o Rótico Londrina Alvorada, que é o Rótico da Terezinha, da Patrícia, da Priscila, da Caramore, né? Certo. Tá? Através da presidenta. Então nós fomos lá levar um café, fazer um café com ela lá. Nós encontramos lá pessoas, lá já no asilo, com 60 anos, 66 anos, quer dizer, mulheres até novas ainda. Jovem, 66 hoje? Pois é, exatamente. E encontramos lá a esposa do... Você lembra do Carlos Clamas? Sim, Carlos Clamas, foi amigo do meu pai. Exatamente. É um sujeito formidável, sujeito espetacular, muito bom, foi diretor do Sercontel. E a dona Raquel está lá. Tá? Por quê? Ela tomou a decisão de ir para lá. Então, ela foi fiel, tá, a ela mesma e disse, olha, eu não quero dar trabalho para o meu filho, nem para minha nora. Então, eu optei por vir e ficar aqui e ela está bem lá. Mas o que ocorreu com o Carlos Clamas? Ele também acabou assim, não guardando dinheiro para a velhice. Tá? Isso é apenas um exemplo. E é o que ocorre com a maioria de nós quando o nosso cérebro não é matemático. A gente não faz essas contas de fechar a conta, porque fidelidade eu nasci, o dia que eu nasci eu comecei a morrer. É contagem regressiva. É contagem regressiva, caramba. Então eu tenho que ver o quanto tempo que eu vou durar nesta vida, nesta passagem, nesse planeta maravilhoso que chama-se Terra, tá? Sendo fiel, inclusive, ao planeta também. É verdade. Como nós somos infiel com o nosso planeta, Marcelo? Meu Deus do céu, quanta coisa que a gente vê, que nós fazemos com a natureza, nós derrubamos árvores, olha, é uma pena o que nós fazemos, ou seja, nós somos infiel com a natureza. Tá? E daí, então, se eu sou infiel com a natureza, naturalmente eu vou ser infiel comigo próprio. Não tem exceção, né? Não tem exceção. Quem é infiel em tudo. Sim, sim. Porque a natureza, ela é absolutamente fiel.
Água é água, rio é rio, tá? O rio passa só uma vez no mesmo lugar. Então, Marcelo, fidelidade. Jovem, você que é menino ou menina, tão bonito, tão fértil, mas essa fertilidade há de haver uma fidelidade, tá? Não pode estar jogando essa semente aqui e ali à torta direito. Nós precisamos ter mais matemático, mais sério que nós fazemos, tá? Se eu vou ter uma relação, eu tenho que ver os riscos que eu vou ter com aquela relação, seja ela qual for. Não é só sexual, não, é de negócios. Está entendendo, Marcelo? Então, gente, sejam fiéis totalmente a você e a Deus também e à natureza. Creio que já está encerrando o nosso tempo, né? Tá? E no próximo programa eu quero falar então da evolução nossa no que tange a esse segmento fidelidade ou infidelidade. Obrigado, Scandelar. Grande abraço para você. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você, meu telespectador. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Vamos indo embora. Boa noite para todos.